Aí, tá ótimo, 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 tá perfeito. Ok, irmãos, então, bom dia, né? Vamos dar prosseguimento às nossas aulas sobre a Constituição. Hoje a gente vai continuar estudando o Manual Presbiteriano, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. A gente vai falar hoje, acho que já é a quinta aula, né, pastor? É a lição 5, né? Nós já Sim, estamos na não, sexta? sexta, então a Sexta lição aula. 6 ali, né? Hoje nós vamos falar dos artigos quarto, na verdade, quarto ao sexto, tá? Aí tá 10, mas é quarto ao sexto. Uhum. A ideia, irmãos, aí, hoje, para nós, a gente vai falar sobre a organização, que o capítulo quarto ele faz menção a isso, né? A organização das comunidades locais. E a gente vai falar sobre o organismo. Então, a aula é dividida em duas partes. A organização, que é a instituição, né? A organização da igreja dentro da lei do país e as normas da igreja, e o organismo, que é a igreja viva, que é o corpo de Cristo, tá bom? Então, tá bem separado aí, eu quero que os irmãos gravem isso aí, tá? Para a gente poder ter uma compreensão assim plena do que a gente vai falar hoje, tá? A organização e o organismo. Muitas pessoas negam a organização, que é a instituição, é a entidade religiosa, a organização religiosa, né? Como se ela fosse desnecessária. Mas é ela que dá o amparo, o pastor, é ela que dá condições para que tenha uma estrutura onde o corpo de Cristo possa ali se reunir, se organizar, pregar o evangelho, né, ter comunhão. Então a organização não é desnecessária, despicienda, como muitos acreditam ser, né? Ao contrário, ela contribui para que a obra de Deus seja realizada, para que os crentes tenham comunhão e crescimento na palavra de Deus, tá bom? Então, só deixando claro que a nossa aula, então, hoje vai trabalhar a organização e o organismo, tá bom? Então, artigo 4º, irmãos, né? Estamos todos aí, pastor, vai me dando os feedbacks aí, sim, então, vai dando o que você está sentindo aí Tranquilo. com os irmãos, alguma pergunta, tá? Tá, Vamos tentar. eu tô de olho já no link aqui dos irmãos. Se alguém quiser colocar alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar no chat que eu já leio pro Roberto aqui e a gente vai tirando as dúvidas, tá bom, irmãos? Isso, exatamente. Então, o artigo 4º, né? Artigo 4º, caput. Caput, no direito, irmãos, no latim, significa cabeça, né? Então, o artigo, quando ele tem mais só do que o próprio artigo na cabeça, ele tem parágrafos. Aí, quando a gente quer fazer menção à cabeça do artigo, a gente escreve caput, tá bom? Por isso que está aí caput. Artigo 4º, caput, da Constituição da Igreja, da IPB. Artigo 4º. Vamos ler, irmãos. A igreja local é uma comunidade. Na aula passada, a gente já falou das demais partes desse dispositivo aí, desse artigo. A gente falou dos crentes professos, dos seus filhos, dos filhos menores e tal. E a gente explicou o restante. Eu queria só parar aqui, só voltar nesse artigo, para a gente falar sobre comunidade. O que a Igreja Presbiteriana do Brasil entende como comunidade, né? É possível a gente usar dentro da igreja o nome, né, para fachada, para se dar a igreja como comunidade presbiteriana. A igreja presbiteriana admite usar esse termo, né? Porque como é que ela vê essa questão? A igreja local é uma comunidade. Como é que a igreja presbiteriana entende isso? Então, eu trouxe para vocês aqui a resolução, acho que dá para ler aí, né, pastor? Dá tranquilo. Eu tô Que com ela vem a aqui, ser o eu tô com termo, ela aqui também. o que vem a ser o termo comunidade, né? Tá? Isso. Aqui. Então, o artigo 4º, né? O que significa o termo comunidade? Tá? A Comissão Executiva, numa das resoluções dos interregnos aí das reuniões do Supremo Concílio, ela aprovou um documento explicando, né? Teve uma consulta do Sínodo do Oeste Fluminense sobre o uso do nome comunidade nas igrejas presbiterianas, tá? Aí a Comissão Executiva em 2006 resolveu aprovar essa resolução, que é o documento 45, né, aqui, dizendo o seguinte, que toma conhecimento do documento e considera que a IPB possui o nome legitimado pela Constituição, conforme o artigo 4º, né, combinado com o artigo 1º do modelo de estatutos, que a IPB possui uma identidade visual devidamente aprovada. Você está vendo até aí o nosso
sarça ardente aí, né, pastor? Uhum. Nosso O símbolo. símbolo da igreja, né? E o nome, né, também. Uhum. Então, devidamente aprovado, e resolve determinar que todas as igrejas organizadas, ou que venham a organizar-se, usem no nome o padrão Igreja Presbiteriana. Igreja Presbiteriana de Anápolis, Igreja Presbiteriana da Vila Formosa, Igreja Presbiteriana Pioneira, mas tem que ser Igreja Presbiteriana, não vale comunidade. Tá? Uhum. Estranhar o uso do termo comunidade em nosso anuário. Em nosso anuário, quando deveria ser igreja, determinando que se corrija para o futuro, inclusive em comunicações oficiais. Determinar os símbolos que, por sua vez, determinem aos presbitérios a imediata mudança, conforme as normas constitucionais da IPB. Eu não sei se você sabe, Roberto, eu não sei se você sabe a origem desse documento, por que aconteceu, porque exatamente nessa data, entre 2004, 2005 e 2006, começou a ter o CTPI, para plantação de igrejas. E uma das primeiras igrejas que foi plantada com a palavra comunidade presbiteriana foi a Chácara Primavera. Igreja Presbiteriana Chácara Primavera. E daí todos aqueles alunos do CTPI, de plantação de igreja, começou a plantar igreja, tirando igreja presbiteriana e colocando comunidade presbiteriana. Por quê? Se você já leu o material do CTPI, né, que esqueci o nome do pastor lá do Chácara Primavera, é bastante conhecido. Agora eu não lembro mais o nome dele. Ele fez esse curso para plantação de igreja. Então os alunos faziam o curso, né, e já com essa ideia de comunidade, porque foge do padrão de igreja presbiteriana. Porque se você prestar atenção, assistir os cultos da igreja presbiteriana Chácara Primavera, porque teve que tirar a comunidade, né, por causa desse documento, e voltar para a igreja, você vai ver que é um estilo diferente de liturgia. O pastor prega sentado, como se estivesse conversando com os irmãos, né? E aquele negócio todo, né? Eu não sei se mudou muito agora, se mudou, mas esse documento foi criado porque alguns irmãos, explicando, irmãos, que na igreja presbiteriana tudo se resolve por meio de documento. Né? Se algum membro da igreja, por exemplo, eu contei aquele caso do nosso irmão aqui que tinha uma dúvida, escreveu um documento para o conselho. O conselho levou o documento para o presbitério. Se o presbitério não dá resposta, leva para o sino. Se o sino não dá resposta, leva para o Supremo Concílio. E aí saem essas resoluções igual saiu. Alguém mandou esse documento e consultando sobre a questão, e o Supremo Concílio, na sua CE, que significa Comissão Executiva, porque não precisa... Algumas coisas, a plenária, como se assim pode dizer, da Comissão Executiva, não precisa ser reunido. Tá aí, oriundo do Sino Oeste Fluminense. Né, a consulta sobre o nome comunidade. Então, não precisa reunir todo o plenário, porque o Supremo Concílio é as igrejas do Brasil todo. Então, a plenária dá poder a poucos irmãos, que é da Comissão Executiva, para deliberar sobre determinados assuntos. Né, então, a Comissão Executiva são aqueles representantes votados pelo plenário para ser a diretoria do Supremo Concílio, que é o presidente, é o Roberto brasileiro, aí vem o vice-presidente, tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário. Então, essa comissão se reuniu para deliberar sobre essa consulta do Sino Oeste Fluminense. Só para trazer uma claridade, não sei se você ia falar sobre isso, Roberto, eu adiantei o assunto. Não, acho que é isso mesmo. Ou seja, muito bem, um exemplo muito vivo e real aí das razões pela qual a igreja presbiteriana entende que deve ser usado o termo igreja e não comunidade, né? Para que não haja uma discrepância litúrgica, para que não venha se afastar dos padrões de fé e do sistema expositivo de doutrina da igreja presbiteriana, né? Das confissões de fé, de Westminster, né? Dos catecismos. Né, pastor? Exatamente isso. É para que evite, né? Porque as coisas são assim, elas começam com uma boa intenção, mas terminam desigrejando as pessoas, né? O corpo de Cristo. Criando... E aí é o seguinte, nesse sentido, eu queria até, no próximo slide, irmãos, eu queria mostrar mais uma razão pela qual a nossa igreja defende tanto, né? Essas questões de igreja, de confissões, de liturgia e tal. Por exemplo, lembra aquele movimento G12
de igrejas, de células em G12. Uhum. Aqui, ó, artigo 4º, irmãos, né? Movimento de igreja em células G12. O que a igreja presbiteriana entende sobre isso, né? Então, em 2012, depois esse documento foi aprovado, né? Em 2018 foi também confirmado, reafirmado. Então, assim, teve quanto ao documento 38, por exemplo, consulta sobre igreja em células, considerando que o movimento das igrejas em células tem características próximas ao movimento G12, já rejeitado pela IPB, conforme resoluções tal, que a terminologia empregada pelo movimento de igreja em células é semelhante ao do movimento G12, a saber, ano de transição e celularização da igreja. 3. Que a prática do movimento difere da eclesiologia da IPB, ou seja, do sistema de igreja, né, do que diz respeito ao estudo da igreja, eclesiologia, né, que é até uma matéria, né, pastor, sobre o tema, sobre eclésia, né, assembleia, igreja, reunião. Que esse movimento, que a prática desse movimento difere da eclesiologia da IPB, por exemplo, nos seguintes pontos, irmãos, ó: administração dos sacramentos ministrados nas células e não na igreja, ênfase nos relacionamentos e não no ensino, relaxamento da disciplina eclesiástica. Quem que vai disciplinar? Incentivo ao não funcionamento das escolas dominicais. Isso aqui, irmãos, eu vivi na prática, tá? Eu vi isso aqui acontecendo nas igrejas que adotaram o sistema de células. Não tinha escola dominical, tinha os grupos de células que passaram a tomar conta desse momento. Alguns irmãos mais da terceira idade, idosos, não tinham mais grupos, né? Não tinham mais onde participar. Eu até acabei sendo, me indispondo, vamos dizer assim, ou melhor, eu fui contra, né, o sistema, aplicar o sistema de célula, substituindo a escola dominical. E aí, na ocasião, até foi difícil, porque o pastor queria muito que isso acontecesse. Mas é uma coisa que, com o tempo, vai gerando todas essas consequências aí, né? Então, sacramento deixa de ser realizado na igreja, ou se é realizado na igreja, ele quer passar os sacramentos, batismo e ceia para as células, ênfase no relacionamento e não no ensino, né? O relacionamento começa a ficar mais importante do que o ensino, e aí você começa a ter uma perda doutrinária de conhecimento da palavra, de estudo da palavra, né? Que é a nossa raiz, que é a nossa base, para que a gente possa ter um bom andamento na vida, seja nos relacionamentos, em qualquer outra área. Relaxamento da disciplina eclesiástica, porque aí o líder de célula, ele acaba tendo que cuidar, aí existe o entendimento de que leva para o pastor as questões, só que a gente sabe que vai relaxando a disciplina eclesiástica. Incentivo ao não funcionamento de escolas dominical. Aí olha só o que o texto orienta, né, movimento. Toma conhecimento e informa que a igreja em células não é o mesmo que pequenos grupos. Tá? Na igreja, quarta igreja, nós temos pequenos grupos, né? Se reúnem em casas, que permanecem jurisdicionados ao conselho da igreja local, os quais têm importância na vida da igreja, contribuindo para a comunhão e instrução. Reafirmar que as funções privativas do conselho estão expostas no artigo 83, responder ao presbitério que o movimento diverge da nossa teologia bíblica reformada e orientar as igrejas a não aderirem a esse movimento em células ou a qualquer outro divergente de nosso sistema presbiteriano. Finaliza, reconhecer que os pequenos grupos são instrumentos legítimos para o crescimento espiritual, discipulado, instrução, comunhão e oração por parte dos membros da igreja locais, e a sua constituição e o seu funcionamento devem estar submetidos ao conselho em conformidade com os símbolos da fé. Irmãos, eu sei que o tema é polêmico, tá? Sei que o tema é polêmico, a gente sabe disso. Eu sou um fruto, de certa forma, muitas coisas que eu vivi na igreja, aprendi, cresci, foi em células. Eu participei desse movimento, participei do movimento G12 também. Na igreja presbiteriana nós tivemos um momento lá, na igreja presbiteriana pioneira, nós tivemos um momento em que a igreja adotou esse sistema, né? Inclusive na época era o pastor Newton, e a gente participou. Nós tivemos os pontos positivos desse movimento, mas tivemos também os pontos negativos, os problemas que derivaram dele. O movimento de células também, ano de transição, essa coisa toda, eu participei quando era da Antioquia. Tudo tem seus benefícios, né? Todos esses movimentos têm uma boa intenção, eles estão bem intencionados, promover o crescimento da igreja, né? Um fervor, um avivamento do povo de Deus, né? Um despertar dos dons
possam servir, para que possam crescer na palavra, né? Inclusive a igreja de Manaus adotou esse movimento de igreja em células, né, pastor? Isso, Zé João. Adotou isso aí. Na verdade, Roberto, várias igrejas adotaram, até mesmo seguindo os moldes, né? Sim, exatamente. Tentando adaptar a nossa eclesiologia, vamos dizer assim, né? O nosso sistema de igreja e de organização, né? Algumas tiveram mais dificuldade, outras tiveram menos dificuldades, outras veio o movimento e passou, o movimento passou e aí, né? Quer dizer, é uma tentativa também de ser bênção no mundo, né, pastor? Uma tentativa de ser bênção no mundo. Na verdade... Agora, a igreja presbiteriana, muito piedosa, muito cuidadosa com essa questão de culto, de liturgia, cuidado, zelo com a doutrina, né? Ela teve esse cuidado, ela procurou analisar isso, entendeu que algumas coisas estavam desvirtuando daquilo que preconiza a nossa Constituição, que preconiza a palavra de Deus e tal. Então fez esse documento, né? Inclusive esse documento ele foi ratificado, não sei se eu coloquei aqui, em 2018. Acho que eu coloquei aqui, ó, tá aqui, ó. Supremo Concílio 2018, documento 170. Né? Então, em 2018, novamente a igreja confirmou esse documento, o Supremo Concílio, em reunião extraordinária, confirmou. Então, assim, irmãos, não é para criar pânico aqui, né, pastor? Não é para criar pânico. Você quer saber sobre igreja em células, saber como foi esse movimento? Eu posso te falar que eu tenho, assim, experiência de vida com isso aí, né? Participei de cursos, tem um Life on Life também, tem várias coisas aí, tudo visando a bênção. Muitos dão certo, a igreja nasce com isso, já cresce com essa mentalidade. É uma bênção, né? A igreja do pastor Jean, lá em Goiânia, já estive lá nos cursos. A igreja presbiteriana tem esse entendimento, né? Então eu queria deixar só registrado para os irmãos porque que algumas igrejas presbiterianas não adotaram, né, a igreja em células. E é importante enfatizar aqui os princípios bíblicos doutrinários que o documento enfatiza aqui, né, irmãos? Embora a liderança da igreja, irmãos, eu quero deixar isso bem claro, Roberto. A liderança da igreja, a vontade da liderança da igreja é ver a igreja crescer. A gente quer ver a igreja crescer, né? Essa é a missão. E de maneira saudável. Só que alguns líderes, nesse afã, nesse desejo de ver a igreja crescer, abre mão, né, abrir mão, não, eu falo assim, não é abrir mão, eles buscam métodos, ferramentas para que esse crescimento seja mais rápido, né? E esse método, né, de crescimento, por exemplo, o G12 foi usado como método de crescimento de igreja, né? Porque é 12 convidando 12, que convida 12, é como se fosse uma pirâmide, uma corrente, né? Então, inclusive, a origem do G12 foi criada na questão do marketing de rede, marketing network, de relacionamentos, né? É através dessa questão. Aí se vê que realmente é uma ferramenta pragmática. Vê-se o pragmatismo aí, né? É aquilo que dá certo, aquilo que faz, que vai dar certo para a igreja. Então, que funciona. É o funcionalismo, é o pragmatismo, o utilitarismo da fé. É o que funciona e não o que realmente promove um crescimento substancial, que te dá alicerces e base, né? E eu reconheço que quem formula esse tipo de método, ele está bem intencionado, está desejoso em ver a igreja crescer, quer sair de uma frieza, às vezes, né? Religiosa, uma religiosidade fria e tal. Mas a gente tem que ter cuidado, né, pastor? A gente tem que ter cuidado porque são movimentos que passam, muitas vezes só vem, né, como falam, fogo de palha, né? E depois a igreja... Eu já vi muitas divisões, discussões sobre isso, né? Se está dividindo a igreja, a gente já tem que ter cuidado, né? E outra coisa, fere também as doutrinas bíblicas, né? Por exemplo, a doutrina
da comunhão dos santos, né? A doutrina da comunhão dos santos fala que nós precisamos estar unidos como um corpo total na questão dos meios de graça. Por exemplo, eu não posso batizar alguém ou fazer profissão de fé de alguém num pequeno grupo. Num pequeno grupo, não posso. A ceia eu não posso apenas dar para um pequeno grupo. Eu vou ministrar a ceia lá no grupo lá que eu faço, lá na Policite. Eu não posso. Porque fere a doutrina bíblica. Porque a ceia ela é para ser ministrada na comunidade, com o corpo total da comunidade. Né? Com a igreja reunida na sua totalidade. A ministração ela precisa ser assim. A pública profissão de fé precisa ser assim. O batismo precisa ser assim. A igreja precisa... Por isso, aí entra tanta questão. Por exemplo, o batismo com imersão. Né, que muitas igrejas professam. Né? Começa a usar, aí o grupo a célula começa a ter essa ideia, vai criando uma divisão, né, doutrinária. Exatamente. É por isso, assim, por exemplo, a igreja batista coloca a piscina dentro da igreja, porque entende que é um meio de graça e esse sacramento precisa ser feito diante da comunidade. Né? Porque, assim, quando você vai levar alguém para batizar por imersão fora, numa chácara, numa piscina na casa de alguém, não vai todo mundo. A comunidade precisa estar reunida. E eu posso dizer também mais, pastor, sobre o item B. Você falou sobre os sacramentos, né? Uhum. Olha, você viu um outro problema que isso gera, essas células geravam, né? A questão da ênfase nos relacionamentos, e não no ensino, apesar de eles, do sistema de célula, negar que não tenha um sistema de ensino e tal, mas a questão é que o relacionamento começa a ficar tão bem mais em ênfase do que o ensino, que começa a virar uma terapia, sabe? Eu fui uma vez visitar um grupo como líder de célula na ocasião, e observei que eles estavam mais, o grupo era mais uma terapia psicológica, uma ocupacional, alguma coisa do gênero assim, sabe? Uma sessão, um divã, do que propriamente um estudo da palavra, sabe? E aí eles começavam a contar os problemas pessoais e que não tinha fim. E aí ia compartilhar e tal. E no final ficava nisso. Aí começavam a reclamar, lastimar do problema do outro e falar que não, eu já passei por isso. A palavra não entrava em cena. Exatamente. O culto deixa de ser cristocêntrico e passa a ser egocêntrico. O homem passa a ser o centro. Algumas reuniões que tinham grupos, alguns movimentos fizeram assim, colocaram só mulheres e só homens, né? Grupos separados. Life Online faz isso. E aí as mulheres, eu fui visitar minha esposa, estava num grupo e ela veio falar para mim, olha, o pessoal aqui começou agora a ficar com uma terapia aqui de grupo, e aí falando dos problemas do marido e não sei o quê, começando a falar coisa íntima e tal. Tudo bem, você tem liberdade, o grupo talvez, né? O grupo é um momento de você poder falar algumas coisas mais individuais e pessoais, mas só ficava nisso, sabe? Não tinha outra coisa. E aí passou a reunião toda ali, virava uma terapia. Deixava de ser a palavra e Cristo o centro da reunião. Então, quer dizer, é complicado, né? Agora, Roberto, é por isso que... Né? É por isso que essas aulas que estamos vendo sobre confissão, e a gente traz a confissão de fé, a doutrina bíblica, os textos, mostra para nós que de fato, quando a gente entende a Bíblia, a gente entende que a palavra de Deus ela deve ser, na liturgia, de vital importância. A palavra de Deus na liturgia ela tem que ser o centro. E a palavra de Deus tem que ser cristocêntrica. A pregação da palavra de Deus ela tem que ser vital e de maior importância no culto. Né? É interessante que até essa semana você compartilhou comigo aqui o Jornal Brasil Presbiteriano, que está de graça nos aplicativos da nossa igreja, que fala sobre isso. Se a gente não se atentar para a exposição da palavra de Deus, nós vamos cair no pragmatismo, onde o quebra-gelo social, qualquer outra coisa vai ser mais importante do que a palavra de Deus, a exposição das escrituras sagradas. E é isso. Isso que tá... O funcionalismo, o utilitarismo, leva à relativização da palavra.
e aceitação de modernismos, né? Coisas, aceitação dentro da igreja de coisas que a gente nem imagina que a gente poderia aceitar e passa a aceitar. Por exemplo, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, se não me engano, que são duas igrejas, a presbiteriana americana e a presbiteriana dos Estados Unidos. Ela já aceita, ela passou a aceitar, a realizar casamentos homossexuais, né? E ela começou nesse movimento de pragmatismo, de utilitarismo, algo que a igreja presbiteriana do Brasil e a igreja presbiteriana americana, se não me engano, ou dos Estados Unidos, agora não a igreja presbiteriana do norte, ela é duas, do norte e do sul. A igreja presbiteriana do norte, que pegava o norte dos Estados Unidos, ela passou a ser liberal, totalmente liberal. E a igreja presbiteriana do sul, ela é bem ortodoxa, bem conservadora, ainda continua assim. Uma é americana e outra chama dos Estados Unidos. Essa é mais ou menos, eles tiraram isso no norte e sul para evitar essa polarização. Então é isso, os perigos é isso aí. E aí tem até, depois eu vou dar uma aula sobre biologia de gênero, que vai falar tudo sobre isso. Bom, podemos prosseguir então, pastor? Vamos lá? Vamos lá então. Vamos ver então agora, irmãos, sobre a organização da igreja, né? A gente deu essa introdução aí do artigo 4º no CAP, falar sobre comunidade, o que a igreja entende sobre G12 e sobre células, né? Vamos falar sobre o artigo 4, sobre a organização de igrejas, né, de congregações. Parágrafo 1º, parágrafo 2º e o 3º do artigo 4º diz assim: ficarão a cargo dos presbitérios, juntas missionárias ou dos conselhos, conforme o caso, comunidades que ainda não podem ter governo próprio. Irmãos, fica a cargo de quem? As comunidades que não podem ter governo próprio. Presbitérios, juntas e conselhos, tá certo? E quem são essas comunidades, irmãos? Quem são as comunidades que ainda não podem ter governo próprio? Essas comunidades, só o parágrafo 2º, são chamadas pontos de pregação ou congregações, conforme o seu desenvolvimento. A juízo de quem? Do concílio, né? Pode ser o presbitério, pode ser uma congregação presbiteral ou da junta missionária, tá? Agora, o parágrafo 3º, compete aos presbitérios ou juntas missionárias providenciar para que as comunidades que tenham alcançado suficiente desenvolvimento se organizem em igrejas. Irmãos, há uma crítica muito grande que se faz à igreja presbiteriana de que ela não funda a igreja, de que ela não é igual à Assembleia de Deus, que todo lugar que você vai tem uma igreja Assembleia de Deus. Todo lugar que você vai, você vê uma igreja Assembleia de Deus. E aí se faz uma crítica ferrenha contra a igreja presbiteriana de que ela não organiza a igreja, mas não é bem assim. A igreja presbiteriana, ela tem pontos de pregações, tem missionários espalhados aí pelo Brasil, servindo em várias organizações missionárias também. E a questão é o seguinte, que a igreja tem uma responsabilidade muito grande. Quando esses pontos de pregações, ou até congregações, ou reuniões, grupos, né, em que se reúne o povo de Deus, querem se organizar em congregações mesmo, ou igrejas, a igreja presbiteriana leva isso muito a sério. Ela não quer que essa congregação seja constituída hoje para amanhã fechar. E nós sabemos que muitas fecham. Muitas igrejas que abrem sem estrutura nenhuma, sem sequer um pastor direito, que tem condições de levar a igreja, de conduzir a igreja, sem líderes, sem liderança, sem sustento, né? Irmãos passando necessidades e fome e tal, por falta de organização. A igreja presbiteriana entende que é muito importante essa organização da igreja, para que ela possa permanecer, ser algo permanente, estável, né? Então, é por isso que a igreja não vai abrindo, a igreja presbiteriana não vai abrir uma igreja atrás da outra, tal. O povo de Deus está reunido. A hora que aquilo ali tiver condições de ser formada uma congregação, uma igreja, vai virar, vai se transformar. O que eu quero chamar a atenção aqui é que nós temos dois tipos, basicamente, ou três, né, de congregação. Três tipos de congregação nós temos. A congregação missionária, tá? Que a junta missionária pode cuidar. Ela não pode organizar, ela é igreja, mas ela pode cuidar. Quando um grupo evangelizado, né, constituído em comunidade missionária, reúne condições de ser organizado em igreja, então a liderança missionária, que deve requerer ao presbitério mais próximo
a sua organização, tá bom? Geralmente essa organização missionária, antes de ser organizada em igreja, ela já vai dispor de patrimônio, de estrutura, de condições físicas, humanas, para ser uma igreja, tá? Então você tem a congregação missionária, né? Você tem a congregação do conselho, e você tem a congregação que, quando a igreja, nem o conselho, ou nem, ela não está vinculada a nenhum conselho, ou nem uma junta de missões, ela é cuidada pelo presbitério. O próprio presbitério mantém ela. Mas olha só que interessante. Eu posso citar alguns exemplos aqui para os irmãos? Por exemplo, a congregação de Abadiânia era uma congregação presbiterial. O que aconteceu na época? As igrejas na época não tinham condição de sustentar uma congregação, porque muitos já tinham sua congregação. Aí o presbitério, que é a união dessas igrejas de Anápolis, são 15 igrejas, na época deveria ser umas 10, 11, né? Falou, agora todas as igrejas vão ser responsáveis por essa congregação lá em Abadiânia, porque elas não têm condição financeira de se manter, nós vamos olhar isso mais para frente, né? Então, o presbitério passa a tomar conta dessa congregação durante muito tempo, que aconteceu em Abadiânia, né? Então, por isso que é chamado de congregação presbiterial. Agora, a congregação, por exemplo, nós tivemos uma congregação no bairro de Lourdes, tomamos conta dela por 30 anos, mais de 33 anos, né? Até a gente chegar numa situação de passar essa congregação para o Orvalho do Hermon. Então o Orvalho do Hermon está lá tentando fazer com que essa congregação se torne igreja. Então ela estava sob a tutela da quarta igreja, do conselho da quarta igreja, que depois passou para o Orvalho do Hermon. Então essa é a diferença. E não tem que ficar, assim, é lógico que a igreja tem que procurar, né? Nós vamos ver isso mais adiante. A igreja tem que procurar ampliar o trabalho, né? Crescer, avançar no trabalho evangelístico, mas não tem que ter crise não, irmãos. A vida, a nossa caminhada cristã impõe algumas vicissitudes que às vezes a gente reconhece, passa para uma outra igreja irmã, ela cuida, depois Deus manda outra para a gente, e assim a vida vai tocando. O que nós temos que ter é o ímpeto, o desejo de fazer o evangelho avançar, né, de pregar o evangelho, de se abrir uma oportunidade, a gente abraçar e a gente caminhar juntos, né? Olha para você ver que interessante, o pastor Onésio, que é um dos comentaristas aí do Manual Presbiteriano, olha o que ele diz, irmãos. Ele diz que crentes de congregações missionárias, olha que interessante, de missões nacionais ou estrangeiras, geralmente são insuficientemente doutrinados, especialmente na doutrina do dízimo. Isto ocorre por falta de tempo dos obreiros em decorrência da ênfase missionária, que é mais intensa que a doutrinária. Os cuidados pastorais com eles precisa ser mais estreito e mais efetivo. Você percebe que às vezes a questão financeira fica deficiente, mas a questão missionária fica em alta. Então a igreja dá esse apoio para que quando essa comunidade, né, esses irmãos forem organizar a igreja, eles têm estrutura para ser organizado como igreja, né? Não comece uma igreja deficiente, com tantos problemas, né? Já começa com uma condição de continuar o trabalho. E aí tem a congregação da igreja, tem a congregação missionária, tem a congregação da igreja, né? E aí o Onésio fala a mesma coisa, viu, pastor? Que muitas igrejas levadas pelo ardor missionário, que é uma bênção, organizam pontos de pregação em congregações que não têm ainda maturidade, tamanho suficiente, né? E aí isso acaba sobrecarregando o orçamento da igreja mãe, certo? E aí a congregação, aí acaba que você tem essas dificuldades para organizar a congregação. Então veja que o objetivo desses dispositivos aqui, irmãos, é exatamente fazer com que essa congregação cresça saudável e que quando ela for organizada em igreja, ela esteja em condições de seguir isso de forma independente, né, vamos dizer assim, a sua jornada, a sua caminhada, né, como igreja, tá? E aí o seguinte, sobre o presbitério, as congregações presbiterais, presbiterial, congregação presbiteral. Uma coisa que tem que ficar clara é que ninguém organiza, dissolve, une ou divide igreja, senão o presbitério, tá? Artigo 88. Congregação presbiteral. Só o presbitério, no nosso sistema de governo, tá? De concílio, só ele, é função privativa dele organizar, dissolver, unir e dividir igrejas.
e congregações. Tá? E aqui a gente poderia falar da congregação presbiteral, né? Que é que o pastor Camilo falou. É uma solução emergencial que foi criada para a implantação de igreja no Brasil. Muitas igrejas não tinham condições de cuidar. Aí o presbitério cuidava. Tá? Como se fosse um consórcio de igrejas para abrir uma igreja, né? Exatamente. Se eu posso usar esse título nesse nome, né? Que o próprio... Por que um consórcio? Aí o Onésio fala isso também, no comentário dele, fala que é para aliviar o peso financeiro da igreja que criou a congregação, né? E perdeu a condição de mantê-la. Então aí a presbitéria assume, tá? Igreja que torna incapaz de autossustentar, enfim. Então, nesse caso, é mais prudente manter a congregação presbiterial, né, melhor. Presbiterial. Porque a vinculação a outra igreja, né, pode causar até o descontentamento dos membros, por conta que não está dando para cuidar da própria igreja, está cuidando de outra. Coisas desse gênero, né, irmão? São todos mecanismos para que haja paz. Foi a primeira coisa que o pastor Camilo falou na primeira aula dele, sobre a Constituição. Então, irmãos, só o presbitério pode criar, pode organizar, dissolver, unir e dividir. Tá? Agora, o conselho pode ter? Também pode. O conselho pode estabelecer, mas ele não pode organizar. Olha lá, quem organiza é o presbitério. Mas quem pode estabelecer? O conselho pode ter uma congregação do conselho. Pontos de pregação e congregações. Tá? Alberto, eu considero cada pequeno grupo da quarta igreja um ponto de pregação. Porque o foco é esse. Né? Agora a gente está parado, por exemplo, o único grupo do pequeno grupo que quis continuar online, né, de forma online, foi do Anápolis City. Então, o único que não parou na pandemia, os demais todos pararam, né? Porque não quiseram continuar online e preferem esperar para que volte a ser presencial novamente os pequenos grupos. Mas eu vejo cada pequeno grupo da quarta igreja um ponto de pregação. Inclusive, nós temos o desejo de plantar uma igreja lá no Portal do Cerrado. Esse é um desejo da família da Nelma lá. Né? A igreja central disponibilizou até mesmo a escola Dona Agnes lá para a gente começar uma congregação. Né? Mas veio a pandemia, né? Agora é aguardar. Trazendo muitas dificuldades, né? Mas nada que não é. Isso aí, quando há a união do corpo de Cristo, tudo é possível. Né? É possível realizar grandes obras com Cristo adiante, na frente, né? A igreja em união, unida, né? Uma só fé, um só amor. Aqui, então essas funções. Eu trouxe, viu, pastor, aqui para os irmãos, para a nossa aula, eu trouxe algumas resoluções que falam sobre essa questão de organizar congregações, igrejas, né? Vamos acompanhar, então, irmãos, aqui. Sobre isso, né? Sobre esses parágrafos aqui do artigo 4º, o Supremo Concílio aprovou a resolução em 98, o documento 90. Quanto ao documento 67 do Sino do Rio de Janeiro, consultando sobre consórcio de igreja. Você falou sobre isso, né, pastor? Para o trabalho de evangelização e finanças de congregação, considerando que tanto a Constituição da igreja quanto a lei ordinária são omissas, né? As finanças da congregação. Aí vem afirmar que a praxe presbiteriana é que existem dois tipos: congregação de igreja local e congregação presbiterial. Orientar que a congregação de igreja deverá ser administrada pelo conselho, em todas as suas dimensões, e a presbiterial pelo presbitério. Não tem cabimento a gente fazer um consórcio de igrejas se o próprio presbitério é um conjunto de igrejas, né? Exatamente. O consórcio de igreja para o trabalho de evangelização. Não, você já tem um concílio, que já é um consórcio das igrejas, né? Vamos dizer, uma federação das igrejas. Então não tem sentido mesmo. Então resolveu desse jeito. Inclusive o dízimos aqui da congregação é devido, tá, irmãos? Tem uma resolução sobre isso. Quando vai falar de finanças, a congregação porque ela tem que aprender, né, a desenvolver a fidelidade, né, a fidelidade aos dízimos, às ofertas. Tá? Agora, olha que interessante, irmãos, o que o pastor Onésio Figueiredo fala sobre essa questão de criar congregações. Olha só.
E para nós, pastor, por favor. Como organizar uma congregação? Os Aqui, passos? ó, ação missionária. Hã? Ação missionária, abriu aí? Então tá aberto. Congregação missionária? A junta missionária não tem poderes para organizar uma congregação em igreja? Não, você está em qual slide? Meu slide não está andando, não? Ah, não, você colocou no seu slide aqui. Tá bom. Vou ler. Um conselho realmente ativo e consagrado à causa do Evangelho de Cristo não deixa que a igreja fique restrita ao grupo local, porque um dos propósitos básicos da igreja é a ação missionária. Abrir pontos de pregação e congregações é o imperativo do conselho. Olha só, tá vendo? Conselho realmente ativo e consagrado à causa do Evangelho de Cristo vai trabalhar no sentido de abrir pontos de pregação e congregações. É o imperativo do conselho, né? É o propósito básico da igreja, é a ação missionária. Roberto, deixa eu abrir uma aspa aí, pode ser? Pode, pastor. Ao olhar na Bíblia, a gente vê que aquilo que Jesus deixou para nós, quando ele falou, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e sereis minhas testemunhas por todo mundo, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E quando ele fala assim, olha, e serás revestido de poder, eu estou indo ao Pai, mas será revestido de poder, e quando vocês forem revestidos de poder, que foi, aconteceu em Pentecostes, vocês vão, né, dar continuidade àquilo que eu comecei. E aquilo que eu fiz, vocês vão fazer também. Talvez não, até em maior amplitude. E a gente viu isso. E como se deu esse cumprimento da promessa de Jesus? Através de quê? Através da igreja. E a primeira igreja estabelecida foi a igreja de Jerusalém, irmãos. Ali foi instituída ali, né? Teve Pedro como principal pastor, né, no início. Pedro como principal pastor da igreja de Jerusalém. Os demais apóstolos praticamente ficaram ali como presbíteros. Depois foi instituído os diáconos. Não foi? E olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Depois do capítulo 8 de Atos, vem o quê? Quem que vem em ênfase? Paulo. E o que Paulo fez? Ele viajou plantando o quê? Igrejas. O que Jesus fez lá em Apocalipse? Ele escreveu cartas às suas igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, a igreja de Tiatira, Laodiceia. Irmãos, preste bastante atenção aqui. A única forma de missões. Eu sou forte nesse negócio. Alguns irmãos podem até achar ruim. Mas a foco da verdadeira missão é plantação de igreja. Igreja, irmãos, é aquilo que Deus deixou no mundo para a sua missão. Porque a igreja prega, a igreja chama para Cristo, as pessoas se convertem, as pessoas são discipuladas na igreja, seus filhos são discipulados, eles crescem aprendendo e daqui são enviados. A igreja precisa frutificar nesta ação. Igreja é isso, irmãos. Roberto, é um celeiro de crescimento integral do Senhor. A igreja, temos que entender que a ação missionária da igreja não é para ser assistencialista, para ser só assistencialista, né? Para fazer ações sociais, para levar comida, levar roupa, de forma alguma. Isso é um meio apenas para exatamente. A ação primária da igreja é a pregação das boas novas, do evangelho da salvação. Né? Agora, a ação social, a ação assistencialista, ela é consequência do evangelho na vida da pessoa cheia do Espírito Santo. A gente não pode fazer o contrário. Então, toda missão ela tem um foco de quê? De plantação de igreja. No final, tudo
visando a glória de Deus. A minha vontade é que isso acontecesse lá com a Faidman, né? Lá no Paraná. Uma plantação de uma igreja presbiteriana. Mas, graças a Deus, foi plantada através do trabalho da Faidman outras igrejas que não for presbiteriana, não importa. Mas que seja uma igreja que ela venha fazer, de fato, o papel bíblico de uma igreja. Sim, perfeito. Amém. E aí, irmãos, né, nesse sentido, o artigo 5º diz que é por isso que uma comunidade de cristãos poderá ser organizada em igreja somente quando oferecer garantias de estabilidade. Aqui do ponto organizacional, viu, irmãos? Garantia de estabilidade não só quanto ao número de crentes professos, mas também quanto aos recursos pecuniários dispensáveis à manutenção regular de seus encargos, inclusive as causas gerais, e disponha de pessoas aptas para os cargos eletivos. Irmão, não se deve organizar precipitadamente. Os grupos vão existir, grupos pequenos, os pontos de pregação vão existir. Os irmãos estarão trabalhando, a igreja estará viva naquele local, mas para organizar em igreja tem que haver essa estabilidade, tem que haver essa organização. Tanto é que tem até o pastor Onésio, olha o que ele fala aí para vocês verem. Né? Ao examinar o requerimento para a organização de congregação e igreja, o presbitério deve observar atentamente 3 itens básicos: sustentabilidade, estabilidade e permanência. Condições de existência, né? Permanência e funcionalidade. Não se deve organizar uma igreja, uma congregação inserida em uma sociedade instável. Ele até fala sobre algumas questões até polêmicas, né? Que às vezes você, por exemplo, você pode ter pontos de trabalho em regiões rurais, com ciclos agrícolas, em lugares onde há migrantes, né? Que o pessoal entra, passa, sai e tal. Mas você tem que ter muito cuidado em abrir uma igreja. Se for abrir uma igreja, você tem que ter essas condições aqui para que ela possa permanecer. Eu já vi igreja no Chile, em Santiago do Chile, em São Paulo também, que são essas igrejas que recebem pessoas, migrantes, imigrantes, pessoas que passam ali, estão transitando, frequentam a igreja, depois saem. Elas foram criadas para isso, e ela tem um sustento para isso, e a estabilidade e a permanência dela se dá porque ela tem um apoio de outras igrejas para isso, né? Então, aí sim, você pode fundar uma igreja. Porque senão fica aquela história, fogo de palha, né? Se abre, fecha. Eu posso citar depois ainda vem gente dizer que igreja não precisa de igreja, não precisa de organizar nada e tal, né? Então, é por isso que a gente tem que ter esse cuidado, essa responsabilidade. E isso é muito importante, essa questão desses 3 quesitos, e está no nosso manual presbiteriano, a questão da sustentabilidade, estabilidade e permanência. E uma igreja só pode ser organizada igreja depois que atingir esses 3 níveis. E se ela for organizada igreja e passar um tempo e esses 3 níveis decair, ela volta a ser congregação de novo. Foi o caso de Cocalzinho. Cocalzinho ficou muito tempo como congregação presbiterial, depois ficou como congregação da Igreja Presbiteriana Central de Anápolis. Depois ela foi organizada igreja. Ela atingiu, numa certa época, sustentabilidade, estabilidade e permanência. Só por um determinado infortúnio, em uma determinada época, houve alguns problemas lá com alguns pastores. Um pastor que passou por lá, saiu membro, saiu liderança, o pastor confrontou essa liderança, a igreja perdeu a sustentabilidade, a estabilidade e a permanência. Aí voltou a ser congregação da igreja central de novo. E agora estão lutando para que essa congregação se torne igreja. E na contramão disso e na luta disso... Sabe o que é interessante? Fico pensando, tem ali, na congregação está lá, tem alguns membros, tá? O que tem que acontecer? Tem que ali dentro, claro que outros irmãos do lado de fora, vamos dizer assim, que vêm contribuir com o trabalho, vêm ajudar, vêm participar, eles têm que ser um incentivador. Mas as coisas têm que acontecer de dentro para fora, né? De fora para dentro só. O grande problema é isso, fica só todo mundo injetando de fora para dentro. E lá dentro os irmãos acomodados, que têm ali a responsabilidade final de fazer aquele trabalho para frente, ficam esperando o quê? Né? É igual nós, na quarta igreja, vamos esperar o quê? Vamos esperar alguém vir ajudar a gente, fazer o quê?
Não, nós temos que trabalhar, temos que correr atrás, nós temos que botar a mão na massa e servir, correr e fazer o nosso trabalho ali crescer e adiante, né? E honrar a Cristo. Não é ficar ali, braço cruzado. Por exemplo, precisamos de missionários, precisamos de seminaristas. Vamos fomentar essa turma. Cadê os meninos? Cadê o pessoal? Vamos buscar dons, talentos, incentivar a menina a entrar para o seminário aí. Cadê mais presbíteros? Vamos trabalhar, vamos criar gente para poder trabalhar, para servir, para incentivar numa congregação dessa, né? Eu sei porque eu já passei de várias congregações, já vi essas realidades. Fica ali, braço cruzado. Vai fazer um seminário. Vai ser pastor de uma igreja presbiteriana, fica ali catando corpo no chão lá, não faz nada. Ué, cria um jeito na vida, dá um jeito. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Quer participar da igreja, quer tudo, não tem nada. Às vezes o cara tá ali esperando o quê? Né? Vai ali, faz uma mesa administrativa, organiza isso, faz isso funcionar, ir pra frente, adiante. Vai esperar morrer, ficar gagá e velho pra fazer o quê, pastor? É brincadeira. É uma coisa que não entra na minha cabeça. A gente tem que se dispor, a gente tem que ter mais intrepidez, a gente tem que levantar, a gente tem que erguer. O cara tem um probleminha na vida, já se prostra tudo. Que Roberto, Cristo é esse que ele serve. Que Cristo é esse que ele serve. Tudo não posso, tudo não quero, tudo tenho medo. Não dou conta de fazer. Ah, é pandemia, é isso, é aquilo, não sei o quê. Que dia que o reino de Deus, que dia que Cristo vai ser exaltado desse jeito, com esse medo, com esse temor, com essas ideias? Aí depois reclama da instituição, igreja. E ainda vem difamar o nome de Cristo e o corpo de Cristo ainda fica com o nome manchado. Roberto, A nossa covardia, não é por causa da Constituição da IPB, não é por causa da igreja, da organização do Instituto, é por causa da nossa covardia. Roberto. Falta de iniciativa. E foi justamente... irmão, mas essa é a realidade. Foi justamente por causa disso que o conselho, na época, resolveu fechar a congregação do Bairro de Lourdes. Eu vou trazer isso aqui à tona. Eu vou trazer isso aqui à tona. Eu vou trazer isso aqui à tona para que os irmãos... Rapidinho, só para que os irmãos entendam. 33 anos numa congregação. Primeiro seminarista a tomar conta lá foi o Leonardo Sayum. Depois veio outros, né? E outros. Quais foi... Na época do Arthur, quais foi organizada a igreja? Que bênção. Mas é um processo longo. Chegou um momento, né, que estava uma crise tão profunda lá, que o conselho, eu e mais alguns presbíteros, fomos lá no domingo à noite. E falamos, gente, para mudar é necessário isso. No domingo à noite. Quem está disposto a botar a mão no arado e ir para a guerra e se tornar isso aqui uma igreja, fica de pé. De todo mundo que estava lá, adivinha quantas pessoas levantaram? Não sei. Uma. Eu não vou falar o nome dela, né? Porque não quero expor aqui. Que o único que levantou, que fala, não, eu estou disposto a botar a mão no arado, vamos lá, eu estou com vocês, conselho da quarta igreja. Aí a gente falou, aqueles que estão dispostos a querer que feche a congregação, permanece sentado. Todo mundo permaneceu sentado. Só essa irmã que permaneceu de pé. O conselho não teve outra decisão a não ser fechar. Falou, irmão, vamos fechar. Porque vocês não querem continuar, vocês não querem, né? Aí foi, depois de algum tempo, o Marlúcio sentiu no coração, peraí, deixa eu tentar, vamos lá tentar. E tá lá tentando, né? Até hoje, né? Eu não sei o que eles têm passado, o que eles têm visto. A obra de Deus, a gente não pode ficar com timidez. A gente tem que largar isso de lado e ir para a mão no arado. Tem que abraçar e tem que... Então, por isso que as coisas às vezes não acontecem. A culpa é da igreja, do conselho, de todo mundo, menos de quem deveria trabalhar e de quem deveria pôr a mão no arado. Então, tem que levantar. A igreja somos nós, corpo de Cristo. Eu vou até falar disso na frente. Eu não sei nem se vai ter tempo, viu, pastor? São 10 horas. São 10 horas. Nós temos duas partes dessa aula. Nós temos a organização e o organismo, que é a igreja. Nós estamos aí já, segundo o seu plano de aula aí, nós estamos na metade dessa aula ou não? Estamos na metade apenas, ainda só. Nem sei, talvez a gente passe para outra aula. Nós vamos ter que dividir essa aula. Porque, tá vendo? Essa aula tem mais 15 slides, 16 slides para passar ainda. Tá vendo tanto que o assunto é vasto, Roberto? O assunto é vasto. Irmãos, eu sempre falo aqui para a igreja. Irmãos, não tem como a gente fazer uma aula corrida e sendo superficial. Eu prefiro ser uma aula profunda, que demore mais tempo, mas que seja algo que vai de fato
impactar a vida dos irmãos, que seja algo que os irmãos vão compreender. Porque assim, querer apenas cumprir tabela, peraí, não deu essa aula pronto, passa rapidinho, seja... Não, nós não estamos aqui para cumprir tabela, nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus, para aprender o que é igreja, para entender o que é uma igreja presbiteriana, como funciona uma igreja presbiteriana, e eu tenho certeza que os irmãos que estão acompanhando estão entendendo a seriedade nossa aqui como professor, estão entendendo a seriedade da Igreja Presbiteriana do Brasil em fazer um manual presbiteriano. Infelizmente, a gente tem irmãos que estão rejeitando, né? Alguns irmãos estão rejeitando, estão procurando outras coisas aí, não está levando... Sabe, eu fico triste, mas eu sei que nós estamos lutando para fazer aquilo que é certo, para mostrar para a igreja, né? Cara... Que coisa abençoada, né? Isso aqui foi uma vida de oração, isso aqui foi uma vida de dedicação de certos irmãos que pagaram um preço em oração, na luta para nos dar isso aqui, né? Então, que Deus... E aqui tem Bíblia, por mais que alguns irmãos falem, não estão vendo Bíblia, só lei. Não, irmãos, aqui tem Bíblia, aqui tem oração, aqui tem vida. E eu estou vendo isso, Roberto, e que bênção. Que bênção. Eu precisava fazer esse desabafo. Eu precisava falar sobre isso para os irmãos. Que os irmãos que estão assistindo, nós estamos com 12 aqui online, né? Eu sei que durante a semana esse número de quem assiste vai para 60, 70, até 80. Mas é necessário que os irmãos que estão assistindo divulguem, falem para os outros irmãos. Irmãos, assista, está sendo uma bênção a escola dominical. Estamos aprendendo sobre a nossa igreja, a constituição da nossa igreja, a seriedade da nossa igreja, né? Sim. Não é? E a nossa palavra é de incentivo, né, pastor? É de incentivo. Não é a palavra amargurada, de desânimo, não. É de incentivar, de animar, de mostrar que nós temos uma estrutura muito boa, nós temos uma organização excelente para que a gente possa servir a Deus, para que a gente possa colocar em prática os nossos dons e talentos, para a gente sair de uma mesmice de vida, né, de uma certa mediocridade de vida, erguer a cabeça e servir. Nós temos várias frentes, nós temos tantos órgãos, tantas entidades, e nós estamos mostrando isso, que as pessoas podem sair de uma certa situação estacionária, né, e servir a Deus com alegria e ter um suporte, tá? E contar com esse suporte, ser abençoado por esse suporte, por essa organização e por essa estrutura. Só isso. Isso é bênção. Às vezes a gente não percebe, não vê isso e fica tentando bater cabeça sozinho. Não precisa. Você tem uma igreja organizada, você tem uma estrutura que te serve para você servir a Deus. Olha que maravilha, né? Então use esses recursos. Você tem normas, regulamentos para fazer com que isso ande bem. Então essa é a nossa palavra, né? E quando falamos de congregações, né, falamos para incentivar. A gente sabe que eu poderia, por exemplo, eu fui convidado, vai lá e cuida da congregação, mas eu não vi situações para isso no momento. Eu preferia estar incentivando esses irmãos daqui. Mas o que acontece? Porque Deus não me mandou, porque eu já tive condições de falar, eu vou para lá e vamos tocar isso aí junto com Gabriel, né? Uhum. Orei 2 anos sobre isso. 1 ano, quase 2 anos orando, só que as circunstâncias me moveram para a quarta igreja, né? E eu sei que Deus tem trabalhos e obras para fazer, e não deixo de apoiar a congregação e outros trabalhos, e seja qual for, tal. Mas a gente tem que ter a convicção daquilo que Deus quer pra gente, o que Deus quer fazer na nossa vida, debaixo de oração, de temor, de piedade, né? Às vezes contra a nossa própria vontade a gente vai em determinados lugares, mas a vontade de Deus é que prevalece. Mas o importante é servir, a gente servir, a gente amar, a gente tá disponível para estar, né? E querendo ou não, acaba que a quarta igreja ainda está vinculada à congregação, né? Eu estou lá ajudando esses irmãos lá, eles sabem que pode contar comigo, tocando, pregando, dando palavra, o que quiser. Vem lá, chama para vir para a quarta igreja, participar de louvor, ajudar, cantar, tocar. É igreja, são irmãos, são igreja de irmãos ainda. Continuam, isso mesmo. Os amados. Isso mesmo. Então não tem esse negócio de ficar aí cabeça baixa, depressivo, o que mais? Síndrome aquele espírito de insignificância, ou de achar que é menor, pior que os outros, não, né? Inferioridade, não existe isso, não existe isso. Uhum. No reino de Deus, todo mundo, nós somos iguais. A gente vai até falar sobre isso mais adiante, nessa mesma aula.
Pai, mas que bênção, né, Roberto? Que bênção. Irmãos, eu creio que vocês estão podendo perceber, né, a grandiosidade, a complexidade e a ação de Deus por meio dessas aulas, né, do Manual Presbiteriano. Que bênção poder, né, trazer aqui os artigos, as consultas ao Supremo Concílio, o comentário do pastor Onésio, né, a exposição da aula através do presbítero Roberto, né, aqui agregando os testemunhos e as experiências, irmãos, para entender que lidar com a igreja, né, é muito mais do que você, né, vou empurrar com a barriga. Não, igreja não é empurrar com a barriga. Igreja é necessário você ter um discernimento espiritual, um discernimento, né, teológico e um discernimento das autoridades, das leis que regem o nosso país e tudo mais. Vou deixar o Roberto concluir aí para a gente orar. Amém, irmãos. Vamos orar então, né? Vamos agradecer a Deus. Acho que a gente usou o tempo aí, a gente acho que foi bem aproveitado. Que Deus possa nos abençoar e possa usar isso aí para a glória dele. Eu ponho à disposição toda a minha vida e todos os meus dons e talentos e a minha experiência, apesar de, né, tem outros irmãos que têm muito mais experiência, eu conto com essas experiências e vivência desses irmãos para aprender e crescer também, mas me coloco à disposição dos irmãos sempre para servir, para aprender mais, para ensinar e para estar contribuindo no reino de Deus, no corpo de Cristo, né? Que Deus abençoe então. Vamos orar então, né, pastor? Amém. Você faz oração aí, Roberto? Senhor, nós te agradecemos. O Senhor nos resgatou das trevas para o reino do Filho do teu amor. O Senhor nos tirou da culpa e da condenação do pecado, da morte, para nos redimir, nos justificar e nos trazer uma nova vida em Cristo. E agora nós vivemos na liberdade do Espírito e nós queremos usar essa liberdade para viver para a glória do Senhor, no serviço do Senhor, para poder amar, para poder evangelizar, para poder pregar as boas novas da salvação, para usar todos os nossos recursos, a nossa força física, nossa mente, tudo que temos e somos, Senhor, em função da Tua glória. Por isso, Deus, nos ajude, nos abençoe, que essa aula possa encontrar, Deus, um terreno, um coração fértil, aberto, já semeado pelo Teu Santo Espírito, para poder receber essa palavra e poder crescer, aprender e ser incentivada, estimulada a Te servir, a Te amar. Que o Senhor possa ser o Deus soberano, como sempre foi em toda a história, a nos guiar, Deus, nesses momentos de dificuldade, de crise, de pandemia, mas que em tudo e sobre todos o Senhor reina e sempre reinou. Muito obrigado. Nós te agradecemos, abençoa o domingo de cada irmão, de cada irmã, de cada família. Que o Senhor possa nos dar um domingo abençoado e à noite possamos estar no culto celebrando ao Senhor, seja em casa, online, seja aqueles que comparecerão presencialmente no templo da igreja. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.